Se o seu corpo não está mudando, não é porque você treina pouco, é porque você treina errado. E não, isso não é um ataque, é um alerta. A real é que tem gente que treina pesado, segue dieta, faz tudo certo no papel e mesmo assim continua com o mesmo corpo, mesmos braços, mesmo shape, mesmas frustrações. Parece que está girando em círculo. E aí vem o pior. Você começa a duvidar de você. Será que eu não tenho genética para isso? Será que meu corpo simplesmente não responde? Eu sei como é. Já estive exatamente nesse lugar. Chega uma hora que não é nem mais sobre crescer. É sobre parar de se decepcionar com o espelho. Mas tem uma coisa que ninguém te contou. Músculo não cresce só porque você quer. Ele cresce quando você obriga o corpo a crescer. Não é sobre querer mais, é sobre fazer certo. Não é volume por volume. Não é treino só para sair suado. É estratégia, clareza, foco no que realmente funciona. Porque tem muita gente presa num ciclo de treinar igual doido e continuar igual. Gente viciada em mudar de treino toda semana, trocar de suplemento todo mês, seguir método secreto que viu no Instagram e nada muda. Enquanto isso, os que realmente transformam o físico estão fazendo o básico bem feito, repetindo o essencial com disciplina, focando nos fundamentos que forçam o corpo a se adaptar. E esse vídeo aqui é sobre isso. Não é mais um conteúdo motivacional com frase bonita. É para quem quer resultado de verdade. Hoje você vai descobrir 8 estratégias simples, mas brutais, que têm um único objetivo: fazer o seu corpo crescer. E não importa se você está começando agora, voltando de lesão, ou travado num platô há meses. Essas estratégias funcionam. Mas já vou te avisar, algumas vão bater forte. Vão contrariar o que você achava que era certo. Vão fazer você repensar anos de treino. E é exatamente por isso que funcionam. Porque se o que você fazia antes não estava te levando para frente, é hora de mudar a rota. Essas dicas são baseadas em ciência, mas mais importante que isso, são baseadas em prática. Já testei tudo o que vou falar aqui, na real, na falha, no sangue. E não tô aqui para te vender fórmula mágica. Tô aqui para abrir o jogo, te mostrar o que realmente gera hipertrofia. E o melhor, com simplicidade, sem precisar viver enfiado na academia ou virar refém da balança. Porque crescer de verdade é uma decisão. E começa hoje, agora, com você aplicando o que funciona e deixando o resto para trás. Então se prepara, porque o que vem agora pode ser exatamente o empurrão que faltava. E se você já está sentindo que esse vídeo vai mudar o seu jogo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Porque o que vem a seguir pode ser o divisor de águas que seu físico estava pedindo há tempos. 1. Coma. Como quem quer crescer de verdade. Se você ainda acha que vai crescer comendo limpo, tá se sabotando sem nem perceber. Crescimento exige excesso. Excesso de energia, de nutrientes, de intenção. Seu corpo não constrói músculo do nada. Ele precisa de matéria-prima. E matéria-prima, meu parceiro, vem do prato. Não dá para construir uma casa sem tijolo. E o tijolo do seu shape é o que você come, todo santo dia, mesmo quando não está com fome, mesmo quando está cansado, mesmo quando parece que não precisa. A maioria diz que quer ganhar massa, mas come como se estivesse num eterno cutting. Vive de frango com brócolis, shake com banana, saladinha com azeite medido na colher. Isso aí não sustenta nem o treino. Imagina construir músculo novo. E aí vem aquela frustração clássica. Treina pesado, dorme bem, toma whey, mas o corpo não muda. Parece mágica, mas é só falta de caloria mesmo. Seu corpo está em modo manutenção e você esperando transformação? Esquece. Ele só vai crescer quando tiver certeza absoluta de que tem combustível sobrando. E aqui entra o ponto-chave. Não é sair comendo qualquer coisa.
É comer com inteligência, comer com propósito. Você precisa saber o seu gasto calórico, calcular a base e jogar ali 300 a 500 calorias a mais, todo dia. Isso é bulking limpo. Nada de pizza e sorvete todo dia fingindo que é off. A construção é feita com comida de verdade: arroz, carne vermelha, ovos inteiros, batata doce, aveia, azeite, frutas, castanhas. Macros bem distribuídos, proteína em cada refeição, carbo na quantidade certa, gordura de qualidade. Não é só comer mais, é comer melhor. E mais vezes. E a consistência? Essa é a parte que derruba 90%. Porque não adianta mandar superávit um dia e passar fome no outro. Não adianta pesar comida segunda e deixar rolar no fim de semana. Seu corpo responde ao que você faz repetidamente, não ocasionalmente. É constância que cria volume. E se você se comprometer, você vai sentir. Sua força vai subir, seus treinos vão render mais e o pump vai durar até o banho. E quando isso acontece, não tem erro. O espelho começa a devolver. A verdade é que comer para crescer dá trabalho, dá preguiça, dá enjoo às vezes. Mas sabe o que dá mais raiva ainda? Treinar por meses e sair do lugar. Então, se você está sério no objetivo, larga a mentalidade de comer limpo. Comece a pensar em comer o suficiente, comer com foco, comer para construir. Porque se a base alimentar não está sólida, todo o resto vira esforço jogado fora. E quando você acerta isso, quando o corpo finalmente entende que tem tudo o que precisa para crescer, aí sim o treino começa a render de verdade. Mas só acertar a dieta não resolve tudo. Tem um outro ponto que muita gente erra feio e que talvez esteja freando seus ganhos sem você perceber. 2. Treine perto da falha. Ou nem perde tempo. Se você está terminando série com força sobrando, já perdeu a chance de crescer. Treinar perto da falha não é opcional, é obrigação. Músculo não cresce porque você foi treinar. Ele cresce porque você forçou ele a sair da zona de conforto. E a única forma de fazer isso acontecer de verdade é levando o músculo até o limite. Tem muita gente na academia que faz série limpa, bonitinha, e para na 10ª repetição só porque era o número da planilha. Mas dá para ver na cara que ainda tinha 4, 5 reps no tanque. Isso não é treino. É só movimentar peso. E peso sem intensidade é só ferro levantado à toa. O corpo não sente ameaça nenhuma. Não vê motivo para se adaptar. E aí, adivinha? Nada muda. Agora, quando você começa a levar suas séries até aquele ponto onde o músculo começa a falhar, onde a barra desacelera, onde cada repetição vira uma batalha, aí sim o corpo reage. Porque ele entende que, se não evoluir, vai quebrar. Esse é o estímulo que gera crescimento. É desconfortável? Muito. Mas é ali que mora o resultado. Na repetição que arde, na que você quase desiste, na que parece que não vai sair, mas sai. E isso não significa treinar até a falha em absolutamente tudo. Significa saber onde apertar. Nas últimas séries dos exercícios principais, você precisa chegar a 1 ou 2 reps da falha real. E precisa saber diferenciar dor de esforço, porque a mente vai gritar antes do músculo. E é aí que entra a parte mental. Você tem que treinar com foco, com intenção, com objetivo. Não dá para passar o treino todo economizando força e esperar hipertrofia. Sabe qual é a diferença entre quem cresce e quem trava? Não é o treino bonito, nem o tênis caro. É a entrega. É o quanto o cara está disposto a se desconectar do conforto e mergulhar na dor produtiva. E isso não se ensina em planilha. Se constrói na atitude. Só que mesmo com intensidade, tem um outro fator que a maioria ignora e que está detonando os ganhos dia após dia. 3. Corte o cardio excessivo. Antes que ele corte seus ganhos. Você já deve ter visto aquele cara que treina pesado, mas passa 1 hora no transporte depois.
ou termina o treino de peito e já pula para a corrida. Na cabeça dele, é disciplina. Na prática, é sabotagem pura. Se o seu objetivo é crescer, cardio demais vai te travar. Simples assim. Não é que cardio seja o vilão. Ele tem seu valor. Ajuda na saúde do coração, melhora a recuperação, até dá uma clareada mental. Mas tudo depende da dose. E a maioria está errando feio na mão. Porque quando você faz muito cardio, principalmente logo depois do treino, o corpo recebe 2 sinais ao mesmo tempo. Fica grande e fica leve. E adivinha qual ele escolhe? Sempre o da sobrevivência. Ele vai priorizar eficiência, economia, leveza. E isso significa menos músculo, mais adaptação metabólica, menos hipertrofia. Além disso, cardio em excesso eleva o cortisol. E cortisol alto demais por muito tempo faz exatamente o que você não quer. Quebra músculo, reduz testosterona, atrasa a recuperação. É como se você estivesse desfazendo o que acabou de construir com os pesos. 1 passo para frente, 2 para trás. E ainda tem o fator energético. Se você não está comendo em superávit, e a maioria já está pecando nisso, todo minuto correndo é mais caloria que o corpo vai ter que tirar de algum lugar. E adivinha de onde ele tira quando falta? Da massa magra. Sim, do músculo que você está tentando construir com tanto esforço. Então, o que fazer? Simples. Cardio com estratégia. 3 a 4 vezes por semana, no máximo, com intensidade baixa a moderada. Caminhada acelerada, bicicleta leve. Algo que mantenha seu ritmo sem destruir sua recuperação. Porque o objetivo é condicionar, não competir com a musculação. E olha ao redor. Os caras que mais evoluem no físico geralmente fazem pouco cardio. Porque eles sabem que o crescimento acontece quando você treina pesado, come certo e descansa de verdade. E falando em treinar pesado, tem um erro clássico que pode estar sabotando o seu resultado, mesmo quando tudo parece certo. 4. Priorize forma perfeita, não peso no ego. Se você ainda entra no treino pensando em quantos quilos vai levantar, está preso no mindset errado. Peso é ferramenta, forma é o segredo. A real é que músculo não está nem aí para o número na barra. Ele responde à tensão que você gera nele. E tensão só aparece quando a execução é impecável. Quando cada repetição é feita com controle, precisão e intenção. O problema é que tem muito cara confundindo carga com progresso. Acha que se não está aumentando o peso toda semana, está empacado. Aí começa a sacrificar forma para tentar evoluir no papel. E o que acontece? O estímulo some, o risco de lesão aumenta. E o físico continua igual. Porque quem cresce de verdade não é quem levanta mais. É quem faz o músculo trabalhar mais, mesmo que com menos peso. Quer um exemplo? Pega uma rosca direta com 30 quilos, roubando em todas as reps, balançando o corpo, jogando o peso. Agora faz com 12 quilos, movimento limpo, descida controlada, contração máxima. O segundo queima, o segundo transforma. Porque o que vale não é conseguir levantar, é fazer o músculo sofrer. E sofrimento com propósito é o que gera adaptação. Tem outro detalhe que quase ninguém fala. Forma perfeita não é só sobre resultado, é sobre durabilidade. Quando você treina certo, você preserva articulações, protege tendões, evita inflamações. Porque crescer é um projeto de longo prazo. Não adianta meter 200 quilos no leg hoje e ferrar seu joelho para o resto do mês. O cara que treina com técnica limpa continua evoluindo aos 30, 40, 50. Já o que treina no ego vive estagnado ou lesionado. Então se liga. Peso pesado só vale se a forma vier primeiro. Reduz a carga se for preciso. Sente o músculo. Domina o movimento. Faz cada série parecer uma cirurgia. Porque no fim das contas, o corpo que chama a atenção não é o que vem do peso bruto, é o que vem da consistência técnica, da repetição perfeita,
da entrega real em cada rep. E quando você acerta esse nível de execução, tudo muda. Você sente o treino como nunca. A conexão mente-músculo dispara. E os resultados vêm com uma força que você nunca viu antes. Mas tem um momento específico do treino que potencializa ainda mais esse crescimento. E quase ninguém aproveita como deveria. 5. Comece com exercícios compostos pesados. Se você está abrindo o treino com elevação lateral ou crossover, já começou errado. Seu corpo está no auge da energia nos primeiros minutos do treino. É ali que você está mais forte, mais concentrado, mais disposto. E é exatamente nesse momento que você precisa colocar os exercícios que mais exigem. Os compostos pesados, agachamento, supino, terra, barra fixa. São eles que mandam o sinal mais claro para o seu corpo. Cresce agora. Esses movimentos envolvem múltiplos grupos musculares, exigem o sistema nervoso inteiro, criam tensão real. E isso é o que muda o jogo. Porque o que constrói músculo não é a máquina mais bonita da academia. É o exercício que te obriga a sair da zona de conforto. E ninguém constrói costas grossas, pernas fortes ou peitoral denso só em aparelho. O alicerce do shape vem do básico pesado. A ordem do treino importa. E muito. Quando você começa pelo isolado, já chega cansado nos compostos. A performance cai, a carga despenca, o estímulo diminui. É como tentar correr depois de uma maratona de polichinelos. Você vai, mas vai meia boca. Agora experimenta começar com um agachamento profundo, pesado, feito na raça. Ou uma barra fixa até a falha. O corpo acorda. O sistema nervoso dispara. Você ativa hormônios como testosterona e GH logo de cara. E isso puxa a performance do treino todo para cima. E sim, os exercícios isolados têm seu lugar. Eles afinam o detalhe, corrigem desequilíbrio, ajudam a sentir o músculo. Mas eles são o acabamento, não são a estrutura. Você não começa a construir uma casa escolhendo a cortina da sala. Você começa pelo concreto, pelo que sustenta tudo. Treino é a mesma coisa. Começa pelo que importa. Começa pelo que transforma. Quer evoluir de verdade? Para de montar treino baseado no que é mais confortável ou mais estético para o Instagram. Monta baseado no que gera resposta fisiológica real. Aquilo que ativa tudo, exige tudo e te tira da zona segura logo de cara. Porque o primeiro exercício não é só o começo da sessão. É o recado que você manda para o seu corpo dizendo: hoje é dia de crescer. E se você quer manter esse corpo em modo crescimento o dia inteiro, tem um detalhe da alimentação que faz toda a diferença. E quase ninguém presta atenção. 6. Divida sua proteína ao longo do dia. Bater sua meta de proteína diária é ótimo, mas se você manda tudo de uma vez no jantar, está perdendo metade dos ganhos. Muita gente se preocupa em atingir a quantidade total, 1 grama por quilo, 2 gramas por quilo, mas ignora completamente o quando e o como, e isso muda tudo. Seu corpo não consegue absorver 50, 60 gramas de proteína de uma só vez de forma eficiente. O que ele faz? Usa o que precisa naquele momento. E o resto vira energia ou vai embora. O ideal é manter o gatilho da síntese proteica ativo várias vezes ao dia. E isso só acontece com ingestões distribuídas, bem espaçadas. O que isso significa na prática? 4 a 6 refeições por dia, com 20 a 30 gramas de proteína em cada uma. E não precisa ser frango com arroz o tempo todo. Shake conta, ovo conta. Iogurte, carne, peixe, tofu, tudo conta. O segredo é manter o corpo recebendo sinal constante de: ei, tem material aqui para crescer. Porque o músculo responde ao estímulo do treino, mas ele constrói com o que chega depois. E se esse estímulo vem picado, regular, constante, a construção acontece o dia todo. E aqui entra o pulo do gato. Além de otimizar a síntese proteica,
Essa estratégia ajuda no controle de fome, na manutenção da energia e até na recuperação entre os treinos. Seu corpo deixa de trabalhar em picos e começa a operar em fluxo. E isso se reflete direto no desempenho, no humor e, claro, na evolução do físico. Agora, se você está comendo proteína só em 2 refeições, está desperdiçando janelas valiosas, porque cada refeição é uma chance de sinalizar crescimento. Então, para de pensar só em quantos gramas e começa a pensar em quantas vezes por dia eu estou mandando esse sinal para o corpo. Distribuir proteína é simples, prático e extremamente poderoso, mas quase ninguém faz direito. E falando em sinalizar crescimento, tem um jeito de enganar o músculo, quebrar platôs e forçar adaptação, mesmo quando ele acha que já se acostumou com tudo. 7. Use técnicas de intensidade para quebrar platôs. Seu corpo é inteligente, ele se adapta rápido, faz o mesmo treino por tempo demais e ele simplesmente para de reagir. Você continua suando, continua se esforçando, mas não sai do lugar. É aí que entram as técnicas de intensidade. O segredo para forçar a adaptação mesmo quando parece que o músculo já decorou tudo. Drop set, rest pose, negativas lentas, contrações isométricas. Tudo isso tem um propósito: sair do padrão, quebrar o conforto, empurrar o músculo além do ponto onde ele queria parar. E é justamente esse além que gera crescimento. Porque quando você faz o que o músculo já conhece, ele só executa. Quando você desafia ele com algo novo, ele se adapta. Ele cresce, ele evolui. Exemplo simples: uma rosca direta. Você faz até a falha, depois reduz o peso em 30% e continua. Mais algumas reps, falha de novo. O músculo queima, grita, mas aprende que precisa ser mais forte. Ou um rest pose. Você vai até quase falhar. Pausa 15 segundos e repete. De novo. E mais uma. Isso obriga o corpo a recrutar fibras que ele nem queria usar no começo. E é exatamente nessas fibras profundas que está o maior potencial de crescimento. Mas aqui vai o alerta. Técnica de intensidade não é bagunça. É ferramenta, não rotina. Você não precisa, e nem deve, aplicar isso em todo o treino. Senão, o que era estratégia vira excesso. E excesso gera estafa, lesão, overtraining. Use com foco. Escolhe um exercício por treino ou uma série específica e aplica com brutalidade. É ali que você tira o músculo da zona de conforto e mostra que ele não tem escolha além de crescer. O mais louco? Essas técnicas funcionam até com peso mais leve. Então, se você treina em casa ou está lesionado e precisa poupar carga, dá para manter intensidade alta com criatividade e controle. A dor vem do estímulo, não da carga absoluta. Se você quer continuar evoluindo, mesmo depois de anos de treino, precisa dominar essas ferramentas, porque elas são o que separam o estou mantendo do estou crescendo. Mas nada disso adianta se você está deixando de lado o elemento mais testado, mais barato e mais subestimado do mundo da hipertrofia. 8. Tome creatina. Todos os dias, sem faltar. Se você ainda está tratando creatina como se fosse um extra, você não entendeu o jogo. Creatina não é suplemento hype. É obrigação. É o básico bem feito. É aquele empurrão diário que, sozinho, pode elevar sua força, acelerar seus ganhos e até melhorar sua recuperação. Tudo isso por menos de R$ 1 por dia. Funciona assim. A creatina ajuda seu corpo a produzir mais energia rápida dentro da célula muscular. Ou seja, mais força, mais repetições, mais performance. E mais performance, repetida dia após dia, vira mais estímulo. Mais estímulo vira mais crescimento. E isso sem contar que ela ainda aumenta a retenção de água intracelular, o que dá aquele visual mais cheio, mais denso, mais muscular
mesmo quando você está descansado. A parte mais insana? Ela é comprovada. Anos e anos de estudo. Atletas, fisiculturistas, médicos, todo mundo bate na mesma tecla. Creatina funciona. Mas mesmo assim, tem gente que pula, esquece ou acha que é tudo marketing. Enquanto isso, quem toma religiosamente, sem pular um dia, está colhendo os resultados sem nem perceber. Não precisa inventar moda. 3 a 5 gramas por dia, todo dia. Com água, com shake, com comida, tanto faz. O que importa é a constância. Não precisa fazer fase de saturação. Não precisa ciclar. Não precisa complicar. É tomar e pronto. E o melhor, funciona tanto para iniciantes quanto para avançados. Se você treina sério, creatina vai amplificar seus esforços. Se você é iniciante, vai acelerar o início da evolução. E se você é intermediário ou avançado, vai destravar detalhes que estavam estagnados. E mais, não é só sobre músculo. Creatina também tem efeitos positivos em cognição, energia mental, saúde neurológica e até proteção muscular a longo prazo. É um dos únicos suplementos que realmente entrega resultado visível e invisível, tanto estético quanto funcional. Então chega de subestimar. Creatina é simples, é poderosa e é uma das poucas certezas no meio de tanta informação duvidosa no mundo do treino. Se você quer crescer, parar de desperdiçar força e aproveitar cada série ao máximo. Começa agora, porque às vezes o que está faltando não é um novo treino. É só um pouco mais de consistência no básico. E agora que você viu todas as estratégias, o desafio real começa. Aplicar com disciplina. Porque informação sem execução não muda corpo nenhum. Você chegou até aqui, então eu sei de uma coisa. Você não quer mais treinar à toa. Não quer mais olhar no espelho e ver o mesmo corpo de sempre. Você está pronto para fazer diferente. Porque agora não é mais sobre treinar pesado ou comer certo. É sobre treinar com intenção, comer com estratégia e aplicar com consistência o que realmente funciona. Essas 8 estratégias não são novidade para quem vive isso de verdade. São os pilares que sustentam todos os físicos que você admira. São as escolhas que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença quando a camiseta aperta, quando o peso sobe, quando o respeito vem. Você pode continuar rodando em círculo, tentando adivinhar o que funciona, ou pode pegar isso aqui e transformar em rotina. E não precisa mudar tudo de uma vez. Escolhe uma dessas dicas e aplica por 4 semanas. Só uma. E depois, olha no espelho. Sente a diferença no treino. Percebe como o corpo responde quando você para de jogar energia fora e começa a treinar para valer. A real é uma só. Músculo não cresce por acaso. Cresce quando você cria as condições certas e repete o processo todos os dias. E agora você tem esse processo na mão. O que você vai fazer com ele? Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber qual dessas verdades bateu mais forte e por quê. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você teve pelo menos agora tudo faz sentido assistindo esse vídeo, faz isso chegar em mais gente. Compartilha com quem treina com você, com aquele parceiro que está travado, com quem precisa ouvir a real, porque aqui é só o começo.